Bem-vindo à nossa live sobre depressão e as relações familiares. Nós estaremos durante 1 hora conversando com você sobre esse tema. Você pode participar fazendo perguntas pelo Facebook e nós estaremos durante 1 hora fazendo essa conversa bem informal. Nós vamos repassar alguns pontos importantes para a questão de como funciona a depressão, como que ela se estabelece enquanto doença psíquica, quais as demandas que a depressão gera nas próprias relações familiares, relações que inclui os amigos, é claro, e como que nós podemos lidar com isso de uma forma bem natural, sem adoecer junto com a pessoa depressiva. A depressão é uma doença das emoções e por ser uma doença das emoções, apesar de muito, atualmente o número de depressivos aumenta cada vez mais, ainda é uma doença muito incompreendida, porque não existem sinais físicos para a depressão. Não existe por exemplo, um exame de laboratório que você faça que possa detectar depressão, um exame de imagem. Nada disso existe para doenças de caráter psíquico-emocional. E a depressão é uma delas. Isso gera para os familiares, amigos de depressivos, uma incompreensão. Muita gente ainda acha que a depressão é frescura, que a depressão pode ser resolvida facilmente por um processo de a pessoa sair para se distrair num shopping, fazer viagens. Tem muita gente que tem essa crença de que a depressão é uma doença, é algo muito simples, que é uma simples tristeza, e que a pessoa pode a qualquer momento se livrar dela simplesmente com questões de distração. Na verdade, a depressão é uma doença muito séria e é muito diferente da simples tristeza. A tristeza é muito comum na vida de todos nós, dificilmente uma pessoa não tem momentos de tristeza. Só que a tristeza ela é passageira, pode chegar a durar dias, a pessoa tem uma perda, tem alguma dificuldade, algum problema de contrariedade, aí pode ficar triste. Já a depressão, ela é caracterizada por uma tristeza persistente que dura mais de 2 semanas. A partir de 2 semanas consecutivas de uma tristeza que não passa, nós já podemos caracterizar, sim, depressão. Ela começa leve, na depressão leve, a pessoa tem dificuldades em relação às questões que antes ela via de forma natural, por exemplo, acordar de manhã já fica um pouco mais difícil, ir para o trabalho, ela necessita se esforçar mais para ir ao trabalho, mas mesmo assim ela continua fazendo todas as atividades usuais do seu dia a dia. Então, na depressão leve, e todas começam dessa forma, a pessoa continua realizando as atividades todas sem problemas de abandono dessas atividades. Gradualmente, a pessoa vai adentrando, se não houver uma intervenção, um tratamento principalmente psicoterapêutico, ou trabalhos de autoterapia a partir de recursos que existem hoje, a pessoa, se não houver um trabalho nesse nível, ela vai evoluindo para um nível moderado e pode chegar a um nível mais grave, até gravíssimo, de depressão. Na moderada, a pessoa já começa a abandonar determinadas situações, se isolar, ela pode, por exemplo, as atividades sociais, ela abole da vida dela, continua trabalhando com muito esforço para poder
realizar as atividades usuais e aos poucos ela vai se afastando de tudo aquilo, principalmente as coisas que geram prazer. Porque a depressão é uma doença que é caracterizada por um processo de abolição do prazer. O prazer de viver, o prazer da própria vida, o prazer de uma contemplação na natureza, o prazer da alimentação, o prazer sexual, tudo que é prazeroso vai diminuindo na depressão. Então, na depressão moderada, por exemplo, todas essas questões prazerosas já não fazem mais parte da vida da pessoa. Ela só continua fazendo aquilo que é, entre aspas, chamado das obrigações. E na depressão grave, aí ela tende a se afastar, inclusive do trabalho. Pessoas que têm negócios próprios colocam em risco os seus negócios, porque abandonam-os totalmente. Pessoas que têm uma estabilidade no emprego, pedem afastamento do seu trabalho, às vezes por semanas, meses a fio, e ela vai se agravando, podendo se tornar uma depressão gravíssima, que é chamado de estupor, em que a pessoa às vezes se tranca no quarto e se recusa a se alimentar, se recusa até fazer higiene. Tem pessoas que ficam deitadas no leito horas a fio, na mesma posição, e se negando a tudo. Esses são os níveis mais graves de depressão. Mas, de um modo geral, o que caracteriza a depressão é essa tristeza muito intensa, um negativismo muito grande, uma ausência de prazer frente à vida, muitas vezes com desejo de morte, e outras vezes, além do desejo de morte, um movimento chamado ideação suicida, no qual a pessoa, de alguma maneira, atenta contra a própria vida. E isso tudo pode acontecer ligado ao processo da depressão, dependendo da gravidade da situação. São vários sintomas que podem estar coadjuvantes, sintomas físicos como fibromialgia, hematomas que surgem de repente. Hematomas são aqueles roxos no corpo, às vezes de um dia para o outro surgem esses hematomas. Tem uma ligação com a depressão. Certas alergias também têm ligação com a depressão. Então a pessoa começa a adoecer psíquica e, claro, como há uma ligação muito grande entre a mente e o corpo, ela começa a adoecer também fisicamente por consequência do próprio psiquismo doentio que ela acaba por gerar. E ela vai tendendo a um processo cada vez maior de autodesvalorização, de baixa autoestima, de acreditar que a vida dela não vale nada, que ela não tem por que viver. Tudo isso vai acontecendo para o depressivo e, claro, todo depressivo ele está vinculado direta ou indiretamente a muitas pessoas. E o que vai acontecer com essa pessoa que adoece psiquicamente, emocionalmente e fica dentro como se fosse uma nuvem escura envolvendo a pessoa? É claro que todo esse negativismo, toda essa tristeza, toda essa desvalorização, esse desânimo, não vai ficar restrito à própria pessoa. O primeiro nível de comprometimento da questão do depressivo, além dele mesmo, é a própria família. A família vai se interagindo com o depressivo, e aí que entra alguns cuidados que nós vamos trabalhar, nós vamos refletir juntos com vocês nesta live. Cuidados que os familiares devem ter para não adoecerem junto com o seu parente depressivo.
Cuidados que os amigos devem ter para não adoecer junto com seus amigos depressivos. Por quê? Como é uma doença, ela não é, a depressão não é uma doença contagiosa. Muito importante saber disso. Nenhuma doença mental, emocional é contagiosa. Acontece que existe um fator psíquico, emocional do depressivo, de exigência de si mesmo, de um mundo que ele não tem de verdade. E aí ele valoriza aquilo que ele não tem, em detrimento daquilo que tem. E esse processo de exigência desse mundo, de acordo com aquilo que ele gostaria que fosse, ele acaba gerando essa exigência para os familiares. Então, o que vai acontecer? Se não houver uma compreensão da dinâmica da doença e de todo o processo que envolve a doença e, no caso, o doente depressivo, os familiares acabam entrando em jogos psicológicos, em processos muito complexos que nós veremos em alguns detalhes aqui nesta live. Nós colocamos alguns pontos aqui que nós vamos abordar, e se você tiver alguma dúvida, pode nos mandar perguntas sobre a sua dúvida que nós responderemos. O depressivo, ele tem um movimento oposto ao amor e à felicidade. Então, o que acontece? Como ele tem esse movimento oposto ao amor, à felicidade, porque ele não se sente feliz, muito pelo contrário, ele se sente profundamente infeliz, profundamente de mal com a vida. É claro que varia conforme aqueles graus que nós falamos, leve, moderado ou grave, mas de alguma maneira há um comprometimento dele com ele mesmo e dele com a vida. Então, como ele se sente infeliz, há um processo subconsciente, na maioria das vezes, mas que pode ser consciente, de querer subtrair também a felicidade daqueles que estão à sua volta, especialmente os familiares. Então, é algo muito comum. Então, a pessoa, de uma forma subconsciente, na maioria das vezes, ela entra em movimentos psíquicos emocionais que, se não houver um cuidado, os familiares vão adoecer junto com ele. Então, daqui a pouco, as pessoas também estarão infelizes se não se precaverem desse movimento psíquico emocional, porque essa é uma característica bem clara do processo depressivo. A subtração de si mesmo e das pessoas do prazer de ser feliz. Porque todo ser humano foi criado para ser feliz. Só que a felicidade, ela não é uma dádiva, ela é uma conquista do ser humano. E o depressivo, o que ele faz? Ele entra num movimento totalmente contrário, totalmente ao avesso, se afastando cada vez mais da felicidade. Tudo que ele faz, tudo que ele age, todas as atitudes são na direção da infelicidade. Não quer dizer que ele faça isso de caso pensado. Eu quero ser infeliz e vou cada vez mais criar infelicidade. São processos tão automatizados, tão subconscientes, que a pessoa não se dá conta e ela vai num círculo vicioso, agindo de uma maneira cada vez mais infeliz e cada vez mais infeliz, e isso gera um círculo vicioso cada vez maior, e ela vai acabar por se tornar essa pessoa muito infeliz, de mal com a vida. E aí o que acontece? De uma forma subconsciente, ela inveja a felicidade dos outros. Para o depressivo, uma pessoa feliz o fere profundamente, porque ele sente uma vontade de ser como aquela pessoa,
como ele julga que ele não tem capacidade, apesar de ter, mas é por um processo de distorção cognitiva do próprio pensamento, ele acredita que ele não pode fazer isso. E aí o que é que acontece? De uma forma subconsciente, ele deseja minar a felicidade do outro, porque é isso que caracteriza a inveja. O invejoso, ele na verdade, muita gente pensa que o invejoso, ele quer o que o outro não tem. Na verdade, o invejoso, ele quer que aquilo que o outro tem, ele perca. Porque se ele perder, ele se iguala ao invejoso. Então, no caso da felicidade, pessoas felizes em volta do depressivo machucam muito. E aí, todo um mecanismo subconsciente de minar a felicidade para que, aí, se todos ficarem infelizes, todos se equalizam todos se tornam iguais a ele, e aí ele não tem, entre aspas, elementos para sofrer mais. Na verdade, é um processo muito doentio e nós não estamos aqui fazendo julgamento de valor, mas mostrando o processo psíquico-emocional que acontece nessa relação que se estabelece. Por isso que é fundamental que os familiares entendam isso. Por que acontece esse movimento subconsciente de minar a felicidade daqueles que estão em volta? Porque há um fenômeno psíquico, emocional, do depressivo, que é entrar num processo de vitimização. Então ele se sente como se fosse uma vítima da vida. A vítima, como o próprio termo diz, né, é alguém que sofreu alguma coisa que veio de algo, de alguém, de fora para ela. Mas, na verdade, o movimento depressivo não é de vitimização externa, é de autovitimização. E nesse processo de autovitimização, ele se coloca como um coitado. Gera aquilo que a gente chama, assim, para aliviar um pouco, de CDM. Conhecem? É uma síndrome chamada CDM. CDM é o coitadinho de mim. Então o depressivo, ele se torna um coitadinho, coitado de mim. Coitado de mim que sofre essa doença tão nefasta, essa doença tão agressiva, que essa doença tão limitante, tão isso, tão aquilo. Então ele, como ele se coloca como coitado, e todo o processo ligado a essa vitimização, gera um fenômeno chamado ganho secundário. Acontece em todos os processos de mascaramento do nosso ego. A pessoa tem um ganho secundário. Que ganho secundário é esse? O ganho secundário, apesar do termo ganho, não é real. Por isso, colocamos que é secundário. Qual é o grande ganho da vítima? É ter pessoas à sua volta que a tratem como vítima, como coitada. Então, quanto mais os familiares tratarem o depressivo como um coitado, mais ele vai aprofundar nesse coitadismo, nesse processo de vitimização, criando um círculo vicioso, retroalimentado pelos próprios familiares, pelos amigos. Às vezes são os amigos que tratam a pessoa como coitada, né, ou alguns familiares. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer de formar um jogo psicológico. Esse jogo psicológico é formado de uma dupla. Existe um coitado, uma vítima de um lado, e existe um salvacionista do outro lado. Então gera aquilo que se chama em psicologia de jogo da salvação-vitimização.
Na psicologia consciencial nós trabalhamos esse jogo. Então, como que funciona a salvação, a vitimização? O depressivo está nesse estado de vítima. Ele é vítima da vida, ele é vítima das várias circunstâncias. O que menos admite que ele é vítima de si mesmo. E aí, pessoas à volta, se tiverem esse perfil salvacionista, vão estar sempre tratando o depressivo como um coitado, vão passar a mão na cabeça dele, vão tentar fazer todos os gostos dele, paparicá-lo, fazer tudo aquilo que ele gostaria que fosse feito. Acontece que, pela própria dinâmica da doença, o depressivo ele se torna insaciável. Por exemplo, só para dar uma ideia de como seria o mundo ideal do depressivo. Se ele acreditasse que o mundo ideal fosse um mundo onde, fisicamente, o céu não fosse azul, fosse cor-de-rosa, que as coisas fossem todas de agrado dele, e mesmo que tudo isso se tornasse dessa forma, por uma mágica, por um encanto, ele ainda encontraria elementos para acreditar que não está ideal e que desejaria mais coisas e mais coisas. Então, quando há esse jogo psicológico de vitimização, salvação, o que vai acontecer? Um movimento extremamente doentio entre os envolvidos. Então vamos dar um exemplo só para elucidação. Vamos supor que haja numa família uma mãe depressiva e um filho que tem uma relação simbiótica com essa mãe e que adentra um movimento salvacionista com essa mãe. Então a mãe está em depressão, está no estado de vitimização e o filho fica fazendo tudo que a mãe quer para salvá-la da depressão. Como é um jogo psicológico, o que vai acontecer? Nunca vai haver uma satisfação. Nem do salvacionista, porque não vai conseguir salvar, porque ninguém salva ninguém. Nós podemos ajudar os familiares, mas nós não temos como salvá-los deles mesmos. Ajudar é uma coisa, salvar é outra completamente diferente. Então, o que vai acontecer? O filho tenta salvar a mãe. A mãe, sempre insatisfeita, exigindo cada vez mais do filho. Nesse processo de exigência de um lado e de tentativa de suprir as exigências do outro, vai produzindo cada vez mais um processo simbiótico muito doentio. Se o filho não cuidar, ele vai adoecer junto com a mãe, daqui a pouco ele está depressivo tanto quanto, ou pode acontecer de haver um esgotamento tão grande dessa díade simbiótica doentia que ele pode ir para um extremo de começar a tratar mal a mãe, de antes tratá-la de uma maneira como uma coitada, como alguém que está sofrendo, que ele tem obrigação de resolver o sofrimento dela, para alguém que não aguenta mais e começa a tratar mal. Isso acontece muito na relação familiar e é um movimento pendular. Uma hora a pessoa quer cuidar excessivamente, quer salvar a pessoa dela mesma, outra hora ela se esgota e aí trata mal, e aí acontece um fenômeno que está muito ligado ao processo depressivo, que é a culpa. O depressivo, ele é uma dos sintomas mais recorrentes, que acontece em praticamente todos os casos, é o sentimento de culpa.
Então o depressivo se culpa e ele tende, por um mecanismo de projeção, culpar as pessoas à sua volta. Então, vamos supor que acontece, nesse caso hipotético que nós estamos colocando, de o filho em algum momento não aguentar e tratar mal a mãe. Aí o que acontece? Ele se sente profundamente culpado de ter tratado mal a mãe. Aí o que vai ocorrer? Ele passa a paparicar mais intensamente, ele passa a fazer com que a mãe, todos os gostos da mãe, desejar salvar a mãe mais intensamente. E como isso não ocorre, daqui a pouco ele pode reincidir no maltrato e criando todo um processo muito profundo de doença. Uma doença que não é apenas a doença do depressivo em si, passa a ser uma doença familiar da própria relação familiar, tornando aquela família doente. E quando eu dei o exemplo do filho, pode ser mais do que um filho, pode ser 2, 3 filhos tentando salvar uma mãe, ou uma mãe tentando salvar um filho, ou um pai. Qualquer relação familiar pode acontecer desse jogo psicológico de salvação e vitimização em qualquer relação. Irmãos tentando salvar um ao outro. Então, numa síntese, essa dinâmica familiar vai gerando todo esse movimento bastante doentio, gerando uma família disfuncional. Por isso, muito cuidado ao tratar do depressivo. Jamais devemos alimentar os ganhos secundários dele. Nem tratar mal, nem tentar salvá-lo dele mesmo, porque não vai funcionar. O que vai funcionar é nós sentirmos compaixão, nós tratarmos o depressivo com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, mas não com dó, com comiseração, porque o sentimento de dó, de comiseração, de pena, faz com que nós o tratemos como um coitado, porque ele não é um coitado. Não existe coitado dentro da dinâmica da vida. As pessoas se fazem de coitadas, se fazem de vítima, mas nós somos senhores das nossas próprias vidas. Nós podemos, sim, transformar as nossas vidas para melhor. Então é muito importante que nós tenhamos essa ideia de que os jogos psicológicos existem e que nós temos condições, sim, de superá-los, de não adentrar nesse jogo, porque ele é sempre um jogo pernicioso. É um ganho secundário falso, na verdade. O ganho é falso, não existe, é um pseudo-ganho. E o ganho real é o ganho sempre do exercício das virtudes, que todos nós temos condições de desenvolver. Alguma pergunta? Temos meia hora já de nossa live, vamos abrir para algumas perguntas, depois nós continuamos fechando e vamos ainda nessa live fazer um exercício que nós podemos utilizar com os nossos familiares. Vamos à primeira pergunta. Então, a Ieda pergunta: não há uma contaminação física, mas pode haver uma influenciação psíquica? É isso? Exatamente. Contaminação física não existe porque não é uma doença contagiosa, porque não existe um vírus, não existe bactéria, não existe nada disso. O que existe é um psiquismo doentio. E esse psiquismo doentio irradia-se em torno da família, das pessoas mais próximas, dos amigos mais próximos. E aí, por isso, a necessidade do cuidado para não entrar no psiquismo doentio. Por quê?
os familiares só conseguirão auxiliar de fato o seu parente depressivo se eles se mantiverem equilibrados. Porque se eles se desequilibram junto com o depressivo, como que pode um desequilibrado auxiliar outra pessoa que está desequilibrada emocionalmente? É como se no hospital os médicos, as enfermeiras se contaminassem junto e ficasse todo mundo doente. Então na família, se nós não cuidarmos, nós adoecemos juntos e aí todos doentes, não tem como haver um auxílio real daquela pessoa. Nós temos outra pergunta da Cristiane Pincovai. O estresse pós-traumático pode se manifestar depois de muito tempo da ocorrência do fato traumático? E isso pode ser confundido com a depressão ou mesmo levar a essa? Pode acontecer, mas é raro, né? A maior parte das vezes o estresse pós-traumático já acontece após o trauma, né? Pode acontecer de haver, não é que aconteceu muito tempo depois, é que às vezes a pessoa passa por cima, reprime os sintomas do estresse pós-traumático e ele acumulando os sintomas vai com o tempo se aprofundando e aí chega um momento que ele se manifesta. Na verdade, é a própria manifestação dos sintomas que muitas vezes são reprimidos no início. Com relação à depressão, se o estresse pós-traumático pode produzir uma depressão, sim. Pode produzir como um fenômeno secundário, né? Porque existem as depressões primárias, que são originadas dentro da própria pessoa por questões internas, e as depressões secundárias originadas por fator externo. Então, o que caracteriza o estresse pós-traumático é uma situação pontual que aconteceu na vida da pessoa e a partir daquela situação pontual, ela pode entrar na síndrome do estresse pós-traumático e também desenvolver a depressão. É mais comum a ansiedade generalizada, né? Mas pode acontecer também de ter depressão. Outra pergunta da Luísa Marques qual a melhor forma de combater a vitimização? Bom, a melhor forma de nós nos libertarmos, na psicologia consciencial nós não falamos em combate, porque combate pressupõe um processo repressivo, um processo agressivo. Nós falamos da psicologia consciencial de libertação, um processo mais profundo. É necessário primeiro que a pessoa tome consciência desse estado de vitimização. Se ela toma consciência que ela está se colocando como vítima da vida e ela tem um compromisso com ela mesma, não de ser vítima, mas de ser senhora da própria vida, a partir do momento que nós percebemos um problema, reconhecemos que ele existe, nós podemos, a partir disso, entrar no processo de transformação. É claro que não é um processo simplista, mas é fundamental e necessário transformar esse estado de vitimização para um estado de responsabilidade frente à vida. Eu sou responsável pelas minhas limitações e por superar todas as limitações, o que não acontece na vitimização. Na vitimização, a pessoa se coloca como se as limitações ela é incapaz de superar. Ela é incapaz de superar porque a pessoa diz, é um problema maior do que eu. Se o problema é maior do que eu não tenho poder nenhum sobre ele. Mas, na verdade, isso é uma ilusão psíquica e emocional. Todos nós temos condições, sim, de superar os nossos problemas. Próximo? Não tem? Então, nós já respondemos as perguntas, vamos voltar ao nosso conteúdo aqui. Então, nós estávamos falando
do jogo psicológico, da vitimização, do salvacionismo e de o quanto nefasto é esse processo no relacionamento interpessoal, produzindo todo um estado de doença no ambiente familiar. E aí o que somos convidados a fazer, né? Se não cuidarmos, vamos adoecer juntos, né? E nós, para pairar acima de tudo isso, o que é fundamental? É fundamental que familiares que amam aquela pessoa que entrou em depressão, amigos que o amam, entrem num processo de desidentificação do que se passa com o depressivo. O que é desidentificação? Vamos refletir. Existem 3 formas de se lidar com as doenças dos nossos entes queridos. A identificação, o processo de indiferença e o equilíbrio entre esses 2 extremos, que é a desidentificação. A identificação é quando nós entramos no movimento salvacionista. Nós nos identificamos tanto com a doença do outro que nós queremos salvar o outro dele mesmo. Entramos num movimento extremamente angustiante, perturbador, porque nós queremos salvar a outra pessoa dela mesma. E aí nós entramos em movimentos de interferência na vida do outro, nós queremos que o outro haja dessa ou daquela maneira e ficamos ali tentando salvar. No caso da depressão, quanto mais nós tentamos salvar, mais a pessoa intensifica, porque ela sabe que ela está ganhando aquela questão, como se fosse uma disputa. Né? Então, é um jogo, né? O jogo psicológico, tudo isso é subconsciente, né? Sempre lembremos disso. Mas como todo jogo tem uma disputa, nesse movimento de interferência, em que nós estamos identificados com o problema do outro, há uma disputa de quem é que vai ganhar, quem é que vai salvar e quem é que vai continuar como vítima. E é claro que o depressivo vai ganhar sempre, é o ganho secundário da vitimização que nós vimos. É aquele ganho falso, porque é um jogo psicológico muito pernicioso, então ele pensa que ganha. No extremo de cá, temos a indiferença. Que se dane, o problema não é meu. Mas dentro de uma visão profunda, sistêmica da família, o problema de um é o problema de todos. Na verdade, nós não temos como salvar o outro dele mesmo, mas a indiferença e abandonar o outro à própria sorte não vai auxiliar em nada essa dinâmica familiar. Nós vamos tornar a família doente da mesma maneira, só que uma doença diferente. A doença aqui da indiferença e aqui a doença da interferência para tentar salvar o outro. No meio, que é o equilíbrio entre os extremos, o caminho do meio sempre é o caminho do equilíbrio, nós vamos aprender a nos desidentificar. Este problema não me pertence. Não me pertence no sentido de que não sou eu que estou doente. Não sou eu que devo me curar. Então, eu entro num processo de desidentificação para me conectar com valores que vão auxiliar a pessoa verdadeiramente. Então, a doença não me pertence, mas essa pessoa que está doente é o meu familiar, é meu ente querido. Então, como é meu familiar, meu ente querido, eu tenho um dever para com essa pessoa, um dever de amor e de compaixão.
Então, quando você se desidentifica da doença do outro, porque a doença não lhe pertence. Vejamos que aqui na identificação que gera o salvacionismo, a pessoa fica identificada com a doença do outro, tentando arrancar a doença do outro do seu ente querido. Por isso que é um jogo psicológico de salvar o outro dele mesmo, não funciona. Aqui no equilíbrio, nós estamos no movimento não de salvar, mas de ajudar o outro a se ajudar. Essa é a característica da virtude da compaixão. Na compaixão, o que você faz? Você se compadece do outro, você sabe que aquele problema do outro não lhe pertence, pertence a ele, o processo de trabalhar para se libertar da doença, mas você tem um grande papel, o papel de auxiliar. Então, nesse caso, o que acontece? A pessoa, o familiar, o amigo, ele entra num movimento de vida. O depressivo está no movimento contrário à vida. Então, aí sim ele tem condições de ajudar. Por quê? Se ele está no movimento de vida, deixando fluir a vida, ele pode ser instrumento de auxílio para o outro. Desde auxílios diretos, através de conversas, através de reflexões, até auxílios indiretos, como nós vamos fazer daqui a pouco, uma vivência que nós podemos auxiliar o nosso ente querido dentro desse processo em que nós nos mantemos desidentificados do problema dele, mas fazendo todos os esforços da nossa parte para auxiliá-lo dentro do problema dele. Não para salvá-lo, mas para ajudá-lo, porque o depressivo necessita muito de ajuda. E para a indiferença, porque a pessoa vai dizer que não pode fazer nada, é um grande erro. Então, nós não podemos salvá-lo. Nós podemos ir para a indiferença, sim, mas o caminho, a escolha consciencial é de nós irmos para um movimento em que nós sabemos que não vamos salvá-lo, mas podemos ser instrumentos úteis para que ele se recupere. Porque o depressivo, quando ele tem apoio real e não pessoas tentando salvá-lo dele mesmo, ele reconhece a realidade, ele pode sim dar a volta por cima e se libertar completamente. Vamos para mais uma pergunta e assim que concluirmos essa pergunta, nós vamos fazer a vivência para trabalhar o amor e a compaixão para os nossos entes queridos depressivos. A Ieda Maria nos pergunta, a família muitas vezes demora a se dar conta do processo depressivo, pois confunde com mau humor, impaciência, e quando se dá conta, o estado depressivo está bastante avançado. Teria alguma ação preventiva? Sim, existem várias ações preventivas para a depressão. Só que é o que acontece, nós vivemos numa sociedade muito superficial, em que as pessoas não têm o hábito de fazer exercícios de autoconhecimento, de se perceber as suas limitações, porque quase sempre a depressão começa exatamente dessa forma como foi colocado na pergunta, a chamada distimia, precede a depressão. Como que funciona a distimia? É um mau humor, uma irritação constante e gradualmente a pessoa que tem distimia, que tem essa irritação constante, migra para um processo de depressão. Claro, se nós trabalharmos na origem do problema, na irritação, no mau humor constante, e, claro, a pessoa que tem esse mau humor, que tem essa dificuldade, que deve se trabalhar através de vários meios. Aqui no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, nós oferecemos cursos, livros, seminários,
Em breve nós vamos oferecer um curso Como se libertar da depressão, em que vamos trabalhar todas essas questões, todos os problemas que surgem antecedendo o processo, porque a melhor maneira de você se libertar de uma depressão é não entrando nela. Porque nós sempre dizemos para os nossos pacientes, no consultório, em cursos, depressão é uma doença fácil de entrar, mas muito desafiador de sair dela. Então a prevenção realmente é um fator muito significativo que todos devemos nos trabalhar, porque de uma certa forma, em maior ou menor intensidade, nós trazemos as tendências da depressão. Nós vamos lançar um livro em breve, Como se libertar da depressão, e posteriormente um curso, Como se libertar da depressão. O livro vai ser oferecido de forma gratuita, em forma de e-book, pela internet. Você basta cadastrar-se e talvez no máximo em 2 meses esse livro vai estar à disposição daqueles que quiserem se cadastra no nosso site para receber o livro, recebe por e-mail um livro completo sobre a depressão, sobre a origem dela, sobre como que é a dinâmica, como que todas essas questões que nós falamos sobre a família, como agir, tudo isso é trabalhado nesse livro, né? Vamos oferecer o curso Como se libertar da depressão, com técnicas, com exercícios, com várias atividades que a pessoa pode fazer para se conhecer melhor e, com isso, principalmente fazer a profilaxia e, se já tiver a depressão, conseguir fazer com que essa depressão se dissolva. Ela realmente é possível de superar completamente a depressão. Vamos para mais uma pergunta. O Geraldo lhe pergunta: meu pai sempre apresentou episódios de depressão até que se suicidou. Hoje vejo que meu irmão está muito parecido com ele. O que fazer? É tudo aquilo que nós colocamos aqui nessa live, né? No caso de você, familiar, entrar nesse movimento de compaixão do seu irmão. Porque nós não temos como salvar os nossos entes queridos deles mesmos. Ir para a indiferença também não ajuda em nada. Então vamos fazer a nossa parte. Tudo que você puder fazer diretamente, essa obra que nós colocamos, que vamos lançar em breve, ela vai ter muitos elementos para os familiares também aprenderem a lidar com o depressivo, porque nós vamos fazer toda uma reflexão de como a depressão se instala, como ela se aprofunda e como a pessoa pode se libertar. Serve tanto para as pessoas que têm depressão, quanto para os familiares, amigos de pessoas depressivas, saberem como funciona a dinâmica da depressão. Então, o processo é complexo. É claro que em 1 hora não dá para a gente falar tudo que podemos fazer, mas nós vamos ter várias lives, vamos cada vez mais colocar no site do Projeto no site do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, vídeos sobre esse assunto. Nós vamos oferecer o curso Como se libertar da depressão, o e-book gratuito Como se libertar da depressão, e tudo isso vai estar à disposição no site do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, nas redes sociais, no YouTube. Vocês podem, a partir dos próximos meses, muita coisa vai ser lançada para ajudar as pessoas nesse problema que é muito grave, né? Realmente essa questão que o Geraldo coloca do suicídio
tem aumentado muito a quantidade de suicidas por processos depressivos. E quando uma pessoa chega nesse nível do suicídio, ele adentra num mecanismo de punição dos familiares, dele mesmo, de forma máxima, porque é como se fosse a pena de morte, né? A punição máxima que a pessoa pode se dar, pode trazer para si mesmo e para os familiares, por aquele mecanismo de subconsciente, de culpa, de punição, de gerar sofrimento para aquelas pessoas que estão à volta felizes. Então, por isso que é importante nós sempre termos essa convicção de que nós estamos na vida dos nossos familiares para ajudá-los, mas não para impedir que eles usem a liberdade de escolhas, né? Porque cada ser humano tem a liberdade de agir de conformidade com aquilo que ele deseja, ele se movimenta frente à vida. Nós devemos estar sempre atentos, apostos para auxiliar, mas não temos como impedir, né? Impedimento é realmente impossível. Então, estejamos munidos de todos os recursos para auxiliar os nossos entes queridos, sabendo que a vida é muito mais ampla do que esse momento que estamos vivendo. Temos outra pergunta do Adriano: como identificar a depressão no jovem, já que nos parece que grande parte da juventude hoje está depressiva e suas atividades de rotina nos parecem disfarçar todo o processo. É verdade, né? Os sintomas, os sentimentos que acontecem no adulto, na pessoa mais sênior, são os mesmos do jovem. Só que o jovem está numa fase em que as distrações, as coisas externas chamam muita atenção. E muitos adentram nesse mecanismo como uma fuga, no mecanismo das festas, das bebidas, das drogas, de sexo, de uma série de situações externas para disfarçar o processo depressivo. Que, na verdade, o que acontece? Enquanto a pessoa está usando esses mecanismos de fuga, a gente chama de mecanismo de fuga do ego, o que acontece? Ela fica bem, entre aspas, mas não é um bem-estar de verdade. É um bem porque ela esquece momentaneamente da depressão. Mas logo que termina a festa, logo que termina o efeito da droga, o efeito do álcool, o estado depressivo se amplia mais intensamente. Então, gerando um círculo vicioso, que a pessoa vai buscar cada vez mais essas questões externas para tentar superar as internas, que não é desse caminho, não é dessa forma que ela vai verdadeiramente se libertar. Então, é um problema social muito grave dos nossos dias, que é necessário trabalhar com profundidade, fazendo com que a pessoa tome consciência do sentido profundo da vida. O Ives tem outra pergunta: todos temos uma predisposição à depressão? Se nós buscarmos o sentimento mais profundo ligado à depressão, que é uma rebeldia frente à vida, ou a não aceitação das conjunturas da vida, nós podemos dizer que todo ser humano, em maior ou menor intensidade, tem uma predisposição à depressão. Por quê? É muito comum a não aceitação de determinadas questões que acontecem na nossa vida. E todas as vezes que nós adentramos esse estado de não aceitação, de nos rebelar contra aquilo que nós não podemos mudar, nós acabamos por bombardear a nossa mente. E aí, com esse bombardeio que afeta o cérebro,
produz uma diminuição dos chamados neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina, que são os elementos do cérebro que geram um estado de bem-estar, de alegria, de felicidade, que manifestam, na verdade, quimicamente, de uma forma bioquímica, aquilo que é do ser espiritual. Então, quando a pessoa traz esse estado de rebeldia, de revolta, quanto mais intenso é isso, é prenúncio de que cedo ou tarde essa pessoa pode entrar em depressão. Temos uma outra pergunta do Choutão Júnior. A depressão também pode se apresentar numa pessoa que, ao contrário de querer ser coitadinho, fica a todo tempo se autoafirmando e exigindo atenção, causando muito desgaste na relação? Sim, pode. Que é aquela chamada a pessoa, o pseudo, o super-homem, né? Existe o coitadismo de um lado e a síndrome do super-homem do outro extremo. Da pessoa se achar o máximo e tudo, mas no fundo ela traz uma insegurança muito grande, ela traz muitas dificuldades íntimas. E aí o que acontece? Se isso gerar esse estado de insatisfação frente à vida, porque esse super-homem só existe nos quadrinhos, na televisão e no cinema, e não existe na vida real, a pessoa adentra um estado de insatisfação, de não aceitação da própria condição humana dela e tudo mais, pode degenerar num processo depressivo, sim. Então vamos agora, para finalizar essa live, nós vamos fazer um exercício que, como nós falamos, é um exercício ligado à questão da compaixão pelo nosso ente querido, que tem alguma dificuldade, pode ser uma distimia, uma pré-depressão ou a própria depressão em vários níveis, não importa. Qualquer que seja a dificuldade do nosso ente querido, pode ser inclusive outra dificuldade que não essa da depressão, você pode sempre atuar dessa forma, com equilíbrio, oferecendo o seu amor e a sua compaixão. Mesmo que o ente querido rechace o seu amor e a sua compaixão. Porque é muito comum dos nossos entes queridos, por uma questão às vezes de orgulho, de rebeldia mesmo, de não aceitar ajuda, de recusar mesmo, de até tratar mal aqueles que o ajudam. Independente do outro acolher ou não, essa técnica você pode usar sempre. Ela se baseia no princípio de que todos nós somos uma essência divina. Na psicologia consciencial, nós chamamos a essência divina de ser essencial. O ser essencial é uma espécie de um terapeuta, de um médico interno que nós trazemos em nós. Então nós temos um verdadeiro terapeuta aqui dentro de nós que não só cuida de nós, mas pode nos ajudar a cuidar das pessoas que nós amamos. Então, essa técnica ela se baseia primeiro na mobilização do terapeuta interior, que é você se conectar com a essência divina que você é, com o ser essencial. Conectados com o ser essencial que nós somos, com esse terapeuta interior, nós vamos solicitar a ajuda do terapeuta interior para ajudar o nosso ente querido. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos irradiar a nossa energia de amor e de compaixão para o ente querido. Onde quer que ele esteja, nas condições que ele esteja, ele vai receber a nossa energia amorosa. Isso já tem comprovações científicas de que nós não estamos isolados uns dos outros,
que a nossa mente ela é não local, que nós expandimos a nossa energia mental em torno de nós. A energia mental ela não tem barreiras. Então, tudo isso já tem comprovações científicas e o que nós faremos é uma visualização terapêutica pensando no seu ente, cada um pensando no seu ente querido que esteja com depressão. Se alguém que está assistindo essa live está em depressão, a pessoa pode fazer o trabalho, essa visualização terapêutica para si mesmo, trabalhando as suas questões durante o exercício. Então, vamos a ele. Você vai fechar os olhos, vai respirar lento e profundamente. Respirando lento e profundamente. E a cada inspiração, expiração, você vai sentir o seu corpo relaxando. Diga a si mesmo, relaxe. Toda vez que expirar, relaxe. Relaxe. Vá sentindo o relaxamento, prestando atenção na sua respiração, sentindo que à medida que você vai prestando atenção na sua respiração e dizendo para si mesmo, relaxe, os seus músculos vão se relaxando, pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadris, sentindo as duas pernas bem relaxadas, relaxando o abdômen, os órgãos do abdômen, relaxando o tórax, os órgãos do tórax, relaxando os ombros, braços, antebraços e mãos, relaxando a coluna, as costas, face, sentindo os órgãos da sua cabeça bem relaxados. E agora que você está nesse estado de relaxamento, imagine um sol belo e agradável, envolvendo todo o seu ser. Esse sol interior é o ser essencial que você é. É o seu terapeuta interior. Busque sentir as energias que provêm do seu terapeuta interior. Identifique-se com ele. Para facilitar esse processo de identificação com as energias amorosas do seu terapeuta interior, lembre-se de alguma experiência amorosa e feliz da sua vida, na qual você se identificou com o bem, o bom, o belo. Pode ser uma experiência de identificação com a natureza, que tenha lhe sensibilizado, por exemplo, um pôr do sol, uma árvore florida, um bosque, uma cachoeira, qualquer situação junto à natureza. Ou uma situação junto ao ser profundamente amado, em que você sentiu muito amor, sentiu-se amando e sendo amado. Pode ser até uma experiência com um animal de estimação, em que você tenha sentido com aquele animalzinho um amor, um afeto, um carinho. Então, reviva esse momento.
com toda a intensidade, com toda a emoção que você puder. Ao reviver esse momento, você está conectando com as energias do seu terapeuta interior. Sinta essas energias amorosas. Sinta a energia do amor e da compaixão. Vá mergulhando profundamente nas emoções dessas recordações. E agora que você está conectado com o seu terapeuta interior, conectada, você vai visualizar na sua frente o seu ente querido. Não importa onde ele esteja. Pode ser que ele esteja até na dimensão espiritual. Por exemplo, um ente querido que já partiu deste mundo. Com toda certeza você estará conectado com ele, porque ele não está de corpo presente, mas continua vivo. Por exemplo, o caso do Geraldo, ele pode mentalizar o pai dele. Além do irmão, pode mentalizar o pai dele, que já partiu, mas que não morreu. Então você vai visualizar esse ente querido na sua frente. E vai mentalizar, saindo aqui do centro do seu peito, na altura do coração. Aqui, nesta região, nós temos o quarto chakra, que é o chakra do amor e da compaixão. Você vai visualizar uma luz saindo do quarto chakra, indo até a imagem mental da pessoa, do seu ente querido aí na sua frente. E mentalize o seu terapeuta interior envolvendo a pessoa. Você pode imaginar você mesmo, todo envolvido em luz, abraçando, acariciando essa pessoa, o seu ente querido. Então, neste momento, você vai mentalizar-se como você é um ser de luz, porque é isso que o terapeuta interior é. Esse ser de luz, você é, em essência, esse ser. Você vai se aproximar do seu ente querido, depois de visualizar a luz envolvendo ele, e vai dar um abraço muito afetuoso, muito amoroso no seu ente querido. Faça isso com todo o amor e com toda a compaixão que você tem dentro de você. Pedindo ajuda do seu terapeuta interior, para conectar com o terapeuta interior do seu ente querido, porque ele também traz esse terapeuta interior dentro dele. Então, o seu terapeuta interior se conecta com o terapeuta interior do seu ente querido e o envolve em energias de amor e de compaixão. Vá sentindo cada vez mais o amor e a compaixão do seu terapeuta interior, produzindo essas energias curativas, harmonizadas, equilibradas para o seu ente querido. Sinta-se assim, veja-se assim. Ouça-se assim, mobilizando o seu terapeuta interior
acolhendo o seu ente querido com muito carinho, com muito amor e muita compaixão. E agora, gradualmente, você vai retornar ao seu estado de vigília, abrindo os olhos, buscando sentir essa experiência. É uma experiência terapêutica não só para o seu ente querido, pode ter certeza, é para você também. Porque quando nós mobilizamos o terapeuta interior, a essência divina que somos, nós nos conectamos com o divino dentro de nós. Nós nos conectamos com aquilo que existe de mais profundo dentro de nós e nós nos conectamos com Deus. E o fluxo de vida se dá em nós. Nós entramos nessa energia harmoniosa. Veja que essa é uma visualização terapêutica que dura 10 minutos. Você pode fazer isso diariamente para o seu ente querido. Se você puder, pode fazer até mais vezes. Agora, sempre lembrando, não é uma técnica para salvar o seu ente querido dele mesmo. É para ajudá-lo. Nós não trabalhamos com essa visão de que você tem o poder de, com uma visualização, curar o outro, salvar o outro. Não, isso, a visão da psicologia consciencial é muito prática, mas muito centrada em valores muito profundos do ser. Então, nós estamos colocando essa visualização como um instrumento para você auxiliar o seu ente querido. Saindo dessa postura de salvacionismo, jamais entrando em indiferença, mas fazendo a sua parte, dando o melhor que você pode para esse ente querido que você tem, que você o ama e que vai receber as suas energias, independente de como ele estiver, as suas energias vão estar envolvendo a ele. Se ele estiver receptivo, elas já adentram na intimidade dele. Se ele não estiver receptivo, elas vão ficar pairando em torno dele até o momento que ele se torne receptivo. Pode ter certeza disso. Já existem muitas comprovações científicas dessa questão. Para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre isso, nós recomendamos as obras do físico indiano Amit Goswami, que já escreveu várias obras que tratam dessa visão da física quântica real, não esse modismo que existe hoje, mas mostrando verdadeiramente como funciona isso do ponto de vista energético, para que nós possamos utilizar desses recursos para auxiliar as pessoas que nós amamos. Então, nós agradecemos a sua presença aqui conosco nessa live e esperamos que vocês tenham gostado. Podem nos passar os seus comentários, fazer as suas perguntas. Aqueles que não puderam ou assistirem depois, podem fazer as perguntas, porque nós vamos aos poucos respondendo. Nós vamos ter webinários sobre perguntas sobre depressão e como trabalhá-las. Tudo isso nós vamos ter aqui no nosso canal no YouTube do Plenitude Humana e também no Facebook, no Instagram. Então siga-nos nas redes sociais, esteja conosco, que nós teremos um imenso prazer de auxiliá-lo. Muita paz e até uma próxima oportunidade.